sobre a aceitação do Cuca. Você acha que se ele volta, tem como? Eu acho que tem como, sim. Vamos lá. A gente tem que lembrar que quando o Cuca veio da outra passagem, o Duílio ali resolveu, enfim, teve uma reunião, o Duílio acredita na inocência do Cuca, e ele resolveu comprar essa briga muito por causa da necessidade. O Corinthians, para quem não lembra, tinha perdido o primeiro jogo para o Remo na Copa do Brasil e ele foi contratado entre um jogo e outro no desespero para tentar se classificar e conseguiu classificar no dia que ele resolve pedir para sair. O que é importante a gente entender, a torcida do Corinthians, naquela ocasião, a maioria se colocou a favor do Cuca. A pressão foi muito mais externa, né? Todas as enquetes que a gente fazia ou via nos colegas aí na imprensa, a aprovação do Cuca com a torcida era muito grande, coisa de 90%, 94%. No estádio, eu estava no dia que o Corinthians ganhou do Remo, claro que o resultado influencia, mas vocês vão lembrar, o Corinthians se classifica, puxados pelo Cássio, o elenco corre para abraçar o Cuca, meio que sabendo que ele poderia sair, o elenco estava fechado com ele, e o estádio pede a permanência dele, fica Cuca. Então foi um grande termômetro. A torcida de estádio, que a gente sabe que é diferente da torcida da rede social. Mas as duas, nesse caso, se mostravam a favor da permanência. Claro que tinha quem não quisesse, mas a gente percebia que era uma minoria. O problema é que teve a questão do futebol feminino, do Corinthians, e teve muita pressão da imprensa. Muita pressão da imprensa, os jornalistas, as matérias e tudo mais. E vamos lembrar, o Cuca não foi demitido, ele não aguentou. A pressão foi muito forte para cima dele, ele preferiu não suportar e saiu. Eu soube até um dia antes do jogo, foi até engraçado, vou dar um bastidor aqui. Chegou a informação para mim que o Cuca ia pedir para sair depois do jogo, independentemente do resultado contra o Remo. Eu mandei uma mensagem para um dirigente importante do Corinthians, não ia falar o nome. E ele escreveu, a resposta dele foi assim: meu Deus, a sua fonte é confiável? Eu falei, a minha fonte é. Não, porque eu tô no CT, eu vou procurar falar com ele. E ali eu soube que realmente, já soube um dia antes que ele iria para o jogo com a decisão de pedir para sair. Então, mais uma vez, a gente vive essa situação. Ontem eu trouxe essa informação em primeira mão, à noite eu soube da intenção do Corinthians. Não só no Cuca, né? O Luiz Ubeldia, argentino, que estava na LDU, eu soube que ele era um nome que agradava bastante, mas aí eu veio a informação para mim mais à noite de que, olha, o Augusto e a diretoria gostam muito do nome do Cuca. Como o caso foi anulado, só que o que foi passado imediatamente para mim? O Corinthians não vai dar nenhum passo sem sentir a aprovação popular. Inclusive, eles estão reunidos agora com os líderes das organizadas e estão conversando. Eu soube que eles conversaram bastante desde ontem com sócios ali dentro do Parque São Jorge, estão percebendo o termômetro na torcida. Ontem, no caso, o Cuca, logo depois que eu dei a informação, ele entrou nos Trend Topics do Twitter e eles estão percebendo esse termômetro. O que eu percebo pelas informações que eu tenho, a minha opinião e a informação se houver uma segurança de apoio popular, eles vão para cima. E a outra informação, o Cuca quer, o Cuca topa, o Cuca está disposto a voltar, ele quer voltar a trabalhar, ele adoraria voltar a trabalhar no Corinthians e ele está disposto, não chegou nada para ele. Eu sei que o Corinthians tem muita pressa, eu não duvido que eles até o final da noite de hoje tomem uma decisão de, olha, ou vamos no Cuca, chama o cara para apresentar uma proposta, ou melhor a gente não se meter nisso mais uma vez, então vamos apostar em outro nome. Olha, a questão do Cuca é importante você passar esse filtro pela grandeza do treinador, né? O Cuca foi meu treinador no Cruzeiro, é um cara bacana, sensacional, profissional ao extremo, né? E eu vi Cuca ser campeão no Atlético, não entendi a questão, né, do problema que ele teve aqui, vi Cuca passar em São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, entre outros grandes, né? E a gente vê que foi uma situação bem incomum, né? Mas não é questão de agradar, eu acho que é um treinador que está preparado pela experiência e pelo que conquistou dentro do futebol, né? Mas devido a esse problema que ele teve, eu acho que o filtro ele é importante, né? Porque foi o que a gente comentou ali, né? O Corinthians ele é uma nação. Então o Augusto ele está num ponto muito delicado de não poder errar mais, não se tem tempo para errar, né? Então eu acredito que na questão do Cuca sim, mas em outras situações não é bom você pegar e abrir demais, até porque você, como o presidente de um clube que tem uma nação por trás, você precisa ter as suas convicções e você precisa ter os seus erros e os seus acertos. Claro. Posso fazer uma pergunta para o Fabinho? Por favor. É uma outra informação que, enquanto eu apurava essa questão do técnico que eu recebi, é de que o Cássio é o capitão do time, né? O
time está sendo todo reformulado, muitos jovens e tudo mais. O Cássio agora é mais líder do que nunca desse grupo. E o que eu sei é que o Cássio adorou a ideia. Soube, inclusive, pela matéria da Gazeta Esportiva. E eu sei que, porque o Cássio gosta muito do Cuca, ele foi um cara que ficou muito incomodado com a saída do Cuca, ficou até um climão ali com o pessoal do futebol feminino, porque ele ficou bravo com aquela situação, enfim. O Cássio é um cara que certamente está nesse momento torcendo para vir o Cuca. Fabinho, você foi jogador de futebol, então sabe como é que funciona e também trabalhou com o Cássio lá como auxiliar. Quanto pesa essa opinião do Cássio? Porque é uma opinião, na verdade. Isso pesa ou isso não tem nada a ver, coisa que a gente às vezes acha que pesa e na verdade lá dentro não pesa nada? Enfim, como é que funciona a opinião de um cara do tamanho do Cássio num assunto desse? Você acha que ele chega a ser consultado pela diretoria ou a diretoria não, nem consulta? Como é que funciona isso? Conta aí pela tua experiência. Olha, depende muito da relação da diretoria, né, com os atletas, né? Eu vivi um momento do Corinthians sensacional, onde nós que tínhamos essas questões de liderança, né, de sermos ali o experiente, de ter uma bagagem diferente, nós éramos consultados. Não na questão de treinador, mas em opinião sobre alguns atletas que nós tínhamos enfrentado, eu posso citar nome aqui, no caso do Douglas, quando foi transferido do São Caetano para o Corinthians, nós do grupo tivemos a oportunidade de opinar. O próprio Elias, que tinha feito um baita de um campeonato com a Ponte Preta, né? Eu acho que sim, o Cássio ele tem um peso, né? E se o Augusto for um presidente inteligente, vai consultar, porque assim, a questão do Corinthians hoje é um momento delicado. Com certeza as referências do clube hoje, que é alguém para dividir a responsabilidade. Né? Nós não queremos ser mais um e a gente sabe que sempre que o Corinthians joga mal, que sempre que tem um problema dentro de campo, é o jogador que está ali dando a cara, é o jogador que está dando a entrevista e isso o Cássio faz muito isso. Entendeu? E isso causa um desgaste natural. Então eu acredito sim que o Augusto deva ter consultado, deva ter conversado até por tudo aquilo que o Cássio representa para a nação corintiana. E pesa mesmo? Olha... Você sente que quando o jogador é consultado e ele dá a opinião dele, você sente que não entra por um ouvido e sai pelo outro, não, que levam em consideração mesmo. Com certeza, mesmo. Né? A partir do momento que você traz um jogador para a mesa e você coloca para ele essa situação, a opinião do jogador te faz refletir. Talvez até você possa ver algo que você não esteja vendo naquele momento. Legal. E como que era o Cuca? Você que chegou a ser treinado por ele, como era o Cuca no dia a dia? Como que era o treinamento dele? O que ele pedia? Como ele queria que a equipe jogasse? O que você destaca nesse ponto? Com certeza o Cuca amadureceu bastante, né? Já tem mais de uma década que eu passei na mão dele, mas já era um treinador com uma questão diferente, na questão da intensidade, entendeu? Mas sempre teve aquela questão do paizão, de ter o grupo na mão, de ter um grupo, de acolher aqueles jogadores que estavam um pouco afastados, né? E você pode ver o retrospecto na carreira dele, né, meu? Conseguiu aí o título, se eu não me engano, da Libertadores com o Atlético Mineiro. É um treinador experiente que tem bons números, né? Então, pode ser isso que o Corinthians está precisando no momento, de um treinador experiente, né? Que o Corinthians precisa de alguém para conduzir esse barco agora. É uma reconstrução, né? A gente já viu que o planejamento aí praticamente já foi por água abaixo, porque a questão de você contratar jogador não passa só de eu querer e do jogador querer. Tem uma questão financeira, tem uma questão contratual. Então, assim, vai muito além daquilo que a gente fala aqui. Talvez tenha faltado essa calma para entender primeiro a questão financeira, para depois vender alguma ideia para a torcida, né? Porque o grande problema é que venderam primeiro a ideia, vamos reformular, vamos trazer, olha, o Gabigol, é isso, é aquilo, e está muito claro para todo mundo que o estágio da reformulação está sendo bem mais lento do que se imaginava, já trouxe essa informação. O time deve ser montado, finalizado só na segunda janela, lá para o Brasileirão, porque a diretoria sentou na cadeira, viu os boletos e percebeu que não vai dar. Só que você mandou já os 13 embora. E agora? Entendeu? O Garro, por exemplo, o Garro vai estrear, né? Ele saiu no bid hoje. Ele vai estrear, não deu nem tempo, o Mano foi mandado embora antes do reforço estrear. O Corinthians contratou um meio armador que o Mano queria e o cara vai estrear antes. Não tem mais Mano. Não tem mais Mano. Então, assim, é inacreditável, cara. O futebol brasileiro é essa loucura, né? A gente nunca tem uma vertente só a seguir, essas coisas acontecem mesmo. E eu sei que o torcedor corintiano está bem apreensivo, né? Porque a gente sabe da grandeza do clube, sabe São aquilo muitos que o anos, clube né, Fabinho? almeja. Desde a tua época, desde 2019, ele foi o último título. Foi. Então, né? Eu tive o prazer de participar dos últimos 4 títulos do Corinthians, né? Depois disso, eu não aguento mais cobrir crise. Eu já tô assim. Mas nem eu, nem minha mulher, nem minhas filhas. Nós não larga o celular, o Corinthians não permite. Mas para o Corinthians a situação ela não é uma novidade, né?
Talvez pro Augusto seja porque agora ele sente o peso da cadeira. Mas o Corinthians já viveu isso, tinha vivido com o próprio Mano em 2008, né?